Bom dia, queridos. Antes, então, da nossa oração matinal, como prometido, quero repartir com vocês mais um texto falando a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo. E gostaria de ler, então, no dia de hoje, Isaías capítulo 11, versos 1, 2, 3 e 4, que diz o seguinte: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Aqui, mais uma vez, nós vemos a palavra de Deus, cerca de 700 anos antes da vinda de Cristo ao mundo, porque Isaías foi também um profeta mais ou menos contemporâneo do profeta que eu li ontem, e ele cita também o nascimento de Jesus de maneira prévia. E ele está dizendo que Jesus virá do tronco de Jessé, da raiz de Jessé, da casa de Jessé, da origem da família de Jessé. Quem é Jessé? Jessé é pai do rei Davi. Então, esse rei viria de uma linhagem, já pré-existente, ou seja, não viria em qualquer família. Essa é mais uma profecia cumprida a respeito de Jesus, pois tanto Maria quanto o próprio José tinham parentesco com a família de Davi. E aqui nós temos um aspecto muito interessante, porque mais uma profecia se cumpre, e não sei se vocês sabem, foram 332 profecias que se cumpriram a respeito da pessoa do Messias em Jesus Cristo. E a chance disso acontecer em termos matemáticos não tem nenhum número que a gente pudesse expressar do tipo 1 por 1 milhão, 1 por 1 quadrilhão, 1 por 1 quinquilhão. Não, a proporção é tão gigante de que 332 profecias pudessem se cumprir na pessoa numa mesma pessoa, que não existe um número, um nome matemático para você dizer o número que seria isso em termos de possibilidade. E de fato aconteceram, do começo antes da vinda de Cristo até a sua morte, 332 profecias se cumpriram. E aqui fala que sobre ele repousaria o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Uma das coisas que nos mais impressiona no ministério de Cristo foi exatamente a gente perceber essa realidade. O conhecimento, a sabedoria de Cristo. Não era uma sabedoria de homens, não era uma coisa ganha em academia, através dos livros, dos estudos. Era uma sabedoria que vinha do alto, vinha de Deus o Pai. E diz aqui que ele também possuiria o espírito de conhecimento, de conselho e de fortaleza. Sim, Jesus era alguém que tinha espírito de fortaleza. Ele era um forte. Jesus Cristo era um manso, mas era um forte. Era alguém que podia suportar as piores pressões e sem revidar, sem retaliar, porque ele tinha um espírito de fortaleza e de conselho, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Se existe uma coisa que qualificou a vida de Jesus, foi a alegria que ele tinha, o prazer que ele tinha em fazer a vontade do Pai. Certa ocasião, ele disse para os seus discípulos que a sua comida, o seu alimento, era fazer a vontade do Pai. Isso alimentava a sua alma, isso lhe dava alegria. Esse é Jesus, o Filho de Deus. E fala aqui ainda o texto que ele já
preso, como se estivesse falando alguma coisa que já estivesse para acontecer, mas é um prenúncio de 700 anos, como eu disse para vocês. Diz que ele deleitar-se-á no temor do Senhor. E realmente, Jesus Cristo é alguém que temia Deus, o Pai. Ele vivia para buscar a vontade do Pai. O seu prazer era andar segundo a vontade do Pai, e ele fazia isso diligentemente. Não julgaria segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderia segundo o ouvido dos seus ouvidos. Jesus Cristo não era empenhado pelos ouvidos, ele era provocado tantas vezes, mas não revidava. Ele tinha que responder perguntas capciosas, ele muitas vezes era colocado em situações embaraçosas, mas ele saía de todos com uma leveza tremenda. A gente, quando percebe os diálogos de Jesus escritos nos evangelhos, a gente se impressiona com a sabedoria que ele possuía para lidar com as pessoas, ainda que elas viessem para colocá-lo em embaraço. E diz aqui mais, eu quero finalizar: julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade. Sim, Jesus foi esse que admitiu os marginalizados. Foi ele que livrou aquela mulher pecadora, pega em adultério, e que foi levada até ele de uma maneira horrorosa para ser exposta, né? E apelando para a consciência das pessoas que tinham a lei a seu favor, ele disse: se alguém não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus Cristo foi aquele homem que tocou no leproso, e todo leproso, quando ele chegava perto de alguém são, ele tinha que gritar: leproso, leproso, porque ele não podia tocar em ninguém, era proibido, vivia separado da sociedade, inclusive fora dos muros da cidade. Jesus Cristo foi aquele que pegou Maria Madalena, uma mulher tomada de espíritos de demônio, uma mulher prostituta, e tornou essa mulher uma mulher que podia habitar em família e ser abençoada. Jesus Cristo fez coisas tremendas, curou cegos, coxos, aleijados, fez coisas especiais. Por quê? Porque ele é alguém que andou fazendo bem, e tudo isso já estava previsto a respeito dele, porque Jesus não nasceu por acaso. Jesus veio ao mundo com um propósito, para salvar homens e mulheres, como aqueles e como nós, e nos fazer para o louvor da sua glória. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, muito obrigado. Muito obrigado uma vez mais por essas profecias, séculos antes de Jesus nascer, que apontavam para o Messias, para o Cristo de Deus, para o Salvador do mundo, e elas apontavam para a pessoa de Jesus. Então, Jesus não se tornou quem se tornou por mera coincidência, mero acaso, ou porque foi uma pessoa que resolveu viver de forma diferenciada. Fato é que ele é Deus, o Deus encarnado, que veio habitar entre nós, conhecer nossas fraquezas, as nossas debilidades e tratar da nossa alma. Muito obrigado, Senhor, pela vinda de Jesus ao mundo. Possamos entender, Senhor, que Natal é muito mais do que presente, do que festa, alegria, fraternidade, paz. Natal é Jesus em nós, é Jesus nascendo na nossa vida para fazer toda a diferença. Que possamos nos alegrar nessa verdade, nos apropriar dessa verdade e viver nessa verdade, porque de fato ele é o motivo do verdadeiro Natal. Jesus em nós, a esperança da glória. Santo é o teu nome, bendizemos a ti com todo o coração e o fazemos no nome dele, nesse nome glorioso que se eleva sobre todo nome, ao qual seja honra, glória e louvor hoje para todos sempre. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quarta-feira. Fiquem na paz do Senhor.